Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho com as notificações do lado do se inscrever para receber toda e qualquer atualização do canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise. Hoje tirando o atraso do nosso canal com ele, One Piece Burning Blood, né? Esse game que foi conferido aqui no canal em setembro, se eu não me engano, bem na semana que ele foi lançado para o PC, né? E essa não é a primeira vez que o One Piece aparece aqui no canal, né? Tivemos uma análise do game anterior a Burning Blood, né, que foi o One Piece Pirate Warriors 3, né, que tá tudo aqui no canal, só entrar, vai na playlist, vai lá e confere que tá bem legal, né, tanto conferindo o game do One Piece Burning Blood, quanto o Pirate Warriors 3. Então, pessoal, vamos parar de enrolação, né, e vamos partir para esse vídeo que tá bem legal, então, bora! One Piece Burning Blood é um game de luta desenvolvido pela grandiosa Bandai e distribuído pela mesma, lançado no ano de 2016 para PS4, PS Vita, Xbox One e PC. Só lembrando mais uma vez que esse game foi testado, foi jogado, zerado e gravado na versão do PC. E como é o enredo do game? Burning Blood é mais um game aí inspirado em um anime e um mangá de sucesso que obviamente é o One Piece. Um anime e mangá que eu acompanho aí há muito tempo, né? Há mais ou menos 11 anos. Por isso era inevitável que eu trouxesse ele aqui pro canal, né? Tanto conferindo o game quanto a análise dele. Só lembrando que eu não assisto muito anime, tá? Na verdade eu nem tenho muito tempo para fazer isso. O único anime que eu assisto é Naruto e Dragon Ball Super, eu acho que são só esses, creio eu, né? Eu não tô lembrado agora. Por isso, por eu não ter tempo, né, eu prefiro mil vezes acompanhar o mangá. Tanto que eu acompanho o mangá do One Piece há muito tempo, né? Eu leio One Piece, leio Fairy Tail, leio Naruto, né, que tá aí com a saga do Boruto agora, entre outros. No game, pessoal, basicamente iremos acompanhar a história de Monkey D. Luffy, que basicamente, assim como no mangá, continua seu caminho para se tornar o rei dos piratas, né? Um caminho praticamente eterno, praticamente infinito, nunca acaba One Piece, né? Então esse caminho obviamente vai ser eterno. One Piece Burning Blood, ele é um game que já começa falando isso, né? Voltado totalmente para o fã. Então se você quiser comprar o game e não acompanha o anime ou então lê o mangá, né, mano, compre somente pela jogabilidade, porque o game ele começa a história em uma fase já avançada do anime, né, quando o Luffy está resgatando seu irmão adotivo, né, Portuguese the Ace, que está sendo mantido preso pela marinha e está prestes a ser executado. Por isso que eu disse que não faz sentido um cara que não assiste pelo menos o anime, né, jogar esse game, porque só para vocês terem noção, a saga inicial que é abordada no game é a saga de Marineford, que se inicia nada mais nada menos que no capítulo 460 do anime. Então, porra, é coisa pra caralho, cara. Então você vai estar aí pulando muita coisa importante na história. E mesmo se eu der uma base aqui para vocês começarem a jogar, ainda assim vai ficar faltando coisa. Eu recomendo, antes que você jogue esse game, né, no caso o Burning Blood, você que provavelmente não sabe nada sobre One Piece, pega o game anterior, cara, que no caso é o Pirate Warriors 3, e joga ele, mano, porque nele basicamente conta toda a saga inicial de uma forma bem resumida e você não vai ter spoiler do anime ou então do mangá. Ele conta bem resumido mesmo. E na minha análise mesmo desse game, o Pirate Warriors no caso, eu deixei algumas informações, algumas dicas de como você deve começar a jogar, né, no caso visando a história. Então é legal vocês conferirem a análise também, que também tá foda.
One Piece, basicamente falando, é centrado em Luffy, que é um jovem que sonha em ser rei dos piratas, como dito antes, né? Ele comeu um fruto proibido chamado Fruto do Diabo, ou em japonês Akuma no Mi, que lhe deu poderes de esticar parte do seu corpo, seja braços, pernas e até mesmo a pele dele como um todo é uma borracha, né? E essa fruta é conhecida como Gomu Gomu no Mi. E assim ele acaba usando esses poderes para lutar contra os inimigos que vão surgindo ao decorrer das sagas. E bom, explicar o início da história de One Piece é muito difícil. One Piece, só o anime, tem basicamente nesse momento que eu tô gravando 760 episódios, cara. Coisa pra caralho, né? E Burning Blood, isso já é uma reclamação minha, né? Não se preocupa em momento algum com quem é novato na série, ou então quem tá querendo conhecer a série, né, no caso. Isso fica muito claro para todos nós logo no início. Então, aquilo que eu disse lá no começo é o ideal para quem é novato ou então quem tá conhecendo a série agora. Aproveitar a jogabilidade, né? O que eu acho assim um absurdo. A história em um game, para mim, cara, é fundamental. Então, essa história de que, Marcos, o game é feito por fã, cara, então não tem que ligar para esse lado, beleza. Então, quem não é fã nem deveria ter console ou então PC, tanto faz, porque ele tá sendo lançado, cara, para todo mundo, não somente para o fã. Então, ele tá ali disponível para qualquer um comprar. Então, o cara compra lá por curiosidade, acaba lixando o game porque ele não tá entendendo nada da história, né? Então, pelo menos uma base inicial eu acho que deveria ter. Outro ponto que eu achei super negativo é que inicialmente, quando a gente começa o modo história, nós iremos ver os acontecimentos de Marineford pelos olhos de cada personagem que tá passando por ali. A ideia até que é legal, ou seja, eu terminei o capítulo com Luffy, vou ter que jogar agora com Barba Branca e basicamente os inimigos que eles vão enfrentar, até mesmo as cutscenes, são praticamente as mesmas. E isso, de uma certa maneira, torna o game bem cansativo. Isso mesmo que você pule as cutscenes. Então, com tudo isso esclarecido, eu acho que a melhor nota para a história, cara, é 7,5. É uma nota que eu acho assim muito justa e que não desvaloriza a história de One Piece, que é ótima. One Piece, cara, tem 15 anos de existência, velho, isso é coisa pra cacete. Então, somente em história ele já merecia uma nota 10. Porém, aqui a gente não tá analisando o anime ou então o mangá, mas sim a adaptação feita para os videogames. Então, nada mais justo do que dar 7,5 para a história, no caso da adaptação. Em questão de jogabilidade, então, pessoal, nessa questão eu não falei anteriormente porque não vinha ao caso, né? Esse game, ele basicamente é um reboot, não um reboot convencional como a gente tá acostumado, né? Mas sim um reboot de jogabilidade. Isso porque antes One Piece nos videogames era sempre aquela pegada mais Destiny Warriors, né? Um mapa cheio de inimigos e você se divertia assim. Porém, agora o game, ele basicamente pegou a ideia de outros games da Bandai, principalmente Naruto Storm, e entrou nessa onda também, né? De games de luta. E isso é algo ruim, né? Pegar algo que tá empregado a alguns games de anime, como J-Stars, Naruto e etc. Não, de maneira alguma. Isso é ótimo, cara, porque abre, pelo menos em questão de jogabilidade, espaço para outros jogadores. Ou seja, eu tô lá jogando meu Naruto Storm, vejo um game de One Piece com os mesmos conceitos, bases na jogabilidade, no impulso, obviamente eu vou querer conhecer esse game. E por isso é tão bom essas jogabilidades serem parecidas uma com a outra, né? E Burning Blood, cara, a princípio é um jogo de luta comum, com batalhas de 1 contra 1, com adicionais como suporte que lhe dão buff
especiais durante as batalhas e personagens secundários que poderão ser trocados a qualquer momento na batalha. É muito parecido com aqueles personagens secundários que a gente tem em Naruto Storm 4, por exemplo, e essa é a base de tudo no game, né? Basicamente qualquer um pega. Porém, quando a gente fala de jogabilidade em si, na hora da porrada mesmo, né, é muito diferente. Os combates eles são mais voltados para a ação, a movimentação é super rápida, existem milhares de movimentos aéreos e etc. Na verdade, a gente tem uma arena bem circular, ou seja, um espaço para a luta é muito grande, né? E não é um espaço pequeno como é de costume em qualquer game tradicional desse gênero, no caso de luta, né? Uma coisa que facilita bastante, como dito já anteriormente, é que todos os controles são bem similares, ou seja, se você jogou, por exemplo, Naruto Storm 4, facilmente você consegue jogar esse game, somente tem que se acostumar com alguns pequenos detalhes únicos que tem no game, né? É uma jogabilidade assim muito boa e divertida, os golpes são rápidos, fáceis de entender e cada personagem tem seu tipo de poder específico. Uma coisa que eu acho interessante aqui no game é a questão dos poderes básicos. Os poderes que cada personagem tem são golpes normais, cara, ou seja, é estranho pra caralho ver isso no começo, porque os mesmos golpes que aparentemente são especiais podem ser usados infinitamente. Claro, a gente tem um golpe reservado que precisa ser acumulado uma certa tipo de energia, né, para poder mandar, porém é muito estranho ver os caras mandando especial infinitamente. No game também temos as Awakenings, que no caso são as transformações, né? Você pode ou ficar transformado e meter a porrada no cara assim, né, tirando mais dano dele, ou então mandar um golpe especial que no caso acaba com toda a sua transformação. Os modos de game contidos são muito básicos, temos aí o modo história, versus, modo online, galeria de itens e visuais, entre outros. Tem um conteúdo assim muito voltado para quem é fã mesmo, né? E assim, de maneira geral, a jogabilidade do game, ela é excelente, porém eu achei ela assim muito esquisita, sabe? Falta ainda incrementar muita coisa no game em questão de jogabilidade, no caso, né? Claro, isso não é um problema e isso pode ser consertado em games futuros, assim como foi Naruto Storm, né? Que no começo era uma coisa e hoje em dia é totalmente diferente, né? Um game super balanceado. Aqui o principal problema, na minha opinião, foi que eu enjoei do game muito fácil. Eu tava com hype assim muito grande no game antes dele ser lançado, porém quando ele chegou eu simplesmente achei ele mediano. Talvez o grande problema seja a questão da comparação. A gente fica com um game na cabeça, no meu caso o Naruto Storm 4, e consequentemente acaba comparando até demais os dois. Mas de qualquer forma, eu acho que a melhor nota para jogabilidade é 8. Em questão gráfica, assim como os outros games de anime, eu não costumo julgar muito a questão gráfica. O game ele tem sim um visual de desenho animado. Na verdade, os gráficos são divididos entre o motor gráfico do game e os trechos com animações, que no caso do anime mesmo, né? Mas apenas as imagens, não tem nada de vídeo do anime, então fica tranquilo que você não vai ter spoiler. Os gráficos eles são parecidos com cartoon, né? Algo que já é visto em muitos games de anime atualmente, né? Porém, a grande diferença é a movimentação mais realista. Tanto que é esquisito pra caraca, cara, você em certo ponto vê um game de anime com a movimentação bem mais realista. E One Piece sempre vem trabalhando assim desde Pirate Warriors, né? E isso é algo bom, porém algo ruim também, porque se você for ver por um lado, ele mostra bem o poder dos consoles atuais, né, com um game mais fluido e etc. Porém, isso limita muito as batalhas, por exemplo, nas cutscenes. Como os movimentos são mais realistas, o resultado final sempre vai ficar atrás comparado a games como Naruto, dando um exemplo aí bem claro. Pelo menos em questão de cutscene, claro, as movimentações no combate são bem diferentes, apesar de eles serem fluidos, eles não são tão
realistas quanto nas cutscenes, por exemplo. Realmente você jogando os games de One Piece, você sente uma diferença inicial, olha os movimentos, dá aquela fechadinha de olho, né, estranha, mas de qualquer forma isso não afeta de fato a sua gameplay, né, a sua diversão no caso. Por isso, mais do que justo, dá a nota 6,5 para os gráficos. Em questão de áudio, o áudio do game basicamente como todo é muito bom, ele possui a mesma dublagem do anime original, no caso em japonês, o que sem dúvidas é uma ótima coisa, afinal a dublagem em japonês é muito boa. E na questão das trilhas, quase sempre, eu vou ser sincero com vocês, elas são enjoativas, não que elas sejam ruins, porém são muito repetitivas. E eu volto a falar aqui, né, que no game anterior, que foi o Parent Warriors 3, que foi o último vídeo de One Piece que eu analisei aqui no canal, né? Mano, eu adorei a trilha sonora desse game. Ela realmente é ótima. Vale a pena aí vocês conferirem a trilha sonora de Parent Warriors 3, porque ela realmente é muito boa. Com tudo isso esclarecido, eu acho que a melhor nota para o áudio, na minha opinião, é 8, porque ela não chega a ser ruim, né? Mas é bem enjoativa. Bom pessoal, somando tudo, chegamos ao número 30, dividindo então pelo número de conteúdos que foram analisados, que no caso são 4, chegamos à nota de 7,5 para o game. One Piece Burning Blood, volto a repetir e para deixar aí bem claro, é um game feito para o fã. Ele tem um modo história muito curto, na minha opinião, e muito limitado apenas para os fãs, né? Eu acho sinceramente que deveria ser aberto para todos os públicos, né? Na verdade é aberto para todos os públicos, você pode comprar o game, pode jogar ele, mas provavelmente quem não entende da história vai ficar de bobeira, né? Enfim, e na minha opinião, a melhor parte com certeza tá nas batalhas versus e também no modo online, que é onde todo mundo, independente de saber ou não sobre o anime, se diverte. Mas se vale a pena ou não comprar, né, e jogar o game, sim, cara, ele é bastante divertido, tem bastante personagem para você se divertir e com certeza fica muito mais divertido jogando com um amigo. E lembre-se da dica, pessoal, que se você quiser jogar esse game em questão de história e não sabe absolutamente nada, pega o game anterior, Parent Warriors 3, como base inicial e se divirta, simples assim. Você vai aí jogar 2 games ao mesmo tempo e vai se divertir com certeza. Bom pessoal, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa análise de One Piece, né? Eu tô tentando tirar os atrasos de vários games que não foram analisados por mim aqui no canal, né? Como por exemplo o Far Cry Primal, que eu já prometi que eu vou trazer a análise dele aqui no canal, mas por enquanto não tem previsão de quando ele vai sair, né? Só posso dizer em breve, né, no caso. Mas enfim, se você gostou, ainda não é inscrito aqui no canal, quer receber mais conteúdos como esse, se inscrevam para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e também não esquece de comentar aqui embaixo, pessoal, deixa sua opinião sobre o game, que isso me motiva bastante. Beleza? Um grande abraço a todos e falou!